Olá, muito boa tarde para você, 12h51. A demissão de 500 funcionários da General Motors vai afetar em cheio a economia joseense. A opinião é do presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade, Felipe Cury, que ainda diz haver falta de flexibilidade de sindicato dos metalúrgicos e da própria montadora para evitar o problema. Hoje termina o prazo para os funcionários que estavam em layoff. Antônio tem 48 anos, 24 deles foram dedicados à GM. Com o fim da licença remunerada, o metalúrgico será demitido e terá que aposentar o uniforme da empresa. A partir de hoje você tem que erguer a cabeça e continuar a vida, né? Não pode parar. Então eu não sei o que vai, eu não tenho nada em mente ainda, nem eu, nem os outros companheiros que também saíram. Mas vamos levantar a cabeça e continuar a vida, né? Não pode baixar a cabeça e ficar parado. Nesta terça-feira terminou o período de layoff, o nome dado ao regime que suspendeu o contrato de trabalho de 739 funcionários da montadora. Somente 137 com problemas de saúde serão mantidos. Faltou compromisso social da parte da General Motors. A fábrica hoje está fazendo hora extra em diversos setores. A fábrica hoje possui 800 pessoas que estão lá dentro, que estão em condições já de se aposentar, que poderia perfeitamente ser aposentado pela empresa. A empresa poderia estar lançando novos veículos aqui também em São José, que é uma reivindicação nossa e dos metalúrgicos. Agora a empresa quer fazer as demissões por ganância. Em 2012, quando 3 modelos de veículos saíram de linha, 1.840 trabalhadores ficaram ociosos. Hoje, somente o Classic é produzido no setor de MVA. Em janeiro, o montador e sindicato firmaram um acordo que reduziu o piso salarial de R$ 3.100 para R$ 1.800 e a licença remunerada também foi ampliada por mais 2 meses. A demissão de mais de 500 funcionários prejudica a indústria de São José dos Campos, que no último ano registrou queda de 4% no número de postos de trabalho. O presidente da Associação Comercial e Industrial critica ainda a falta de habilidade tanto do sindicato quanto da General Motors para conseguir evitar o corte de funcionários. O ano de 2012 inteirinho, nós vivemos sobre esse clima de ameaças. Isso é uma forma de terrorismo cruel. Sobre família de quem trabalha, eles passaram 2012 trêmulos, não sabendo se voltaram a trabalhar no dia seguinte ou não. Agora eles estão falando que vão mandar embora 500 pessoas. Gente, está faltando realmente espiritualidade na forma de administrar das duas facções, de um lado da General Motors e do outro lado dos dirigentes sindicais. Com esse clima de agora, com isso tudo, isso abala o comércio diretamente, porque deixam de comprar, o comércio deixa de vender. Quem está com essa ameaça, com a corda no pescoço, com medo do facão da despensa, não gasta, poupa-se. Então o comércio é prejudicado diretamente. Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos diz que os funcionários que serão reintegrados à empresa voltam a trabalhar já a partir de amanhã, já que termina o prazo de layoff. Mas a assessoria da GM foi procurada novamente hoje pela nossa produção. Disseram ontem que iriam se pronunciar hoje, mas novamente não quiseram falar sobre o assunto. A gente chamou aqui ao estúdio para avaliar essa situação o financista Odir Guarnieri. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde primeiro. Boa tarde a todos. E eu que agradeço a oportunidade aqui de estar prestando alguns esclarecimentos. Bom, Odir, a gente consultou alguns especialistas, economistas, sobre essa demissão na GM, 500 funcionários, diretamente. Indiretamente, 6.000 pessoas seriam afetadas. Isso causa reflexos no comércio, como o próprio Felipe Cury disse, na indústria, também nos setores de serviço. Avalia um pouquinho para a gente esse cenário. Na verdade, o que acontece é o seguinte, é que o emprego industrial é um emprego melhor remunerado. Pesquisas diversas, inclusive do NUPES, da Unital, também aponta isso na região. É claro que a pessoa que trabalha na indústria, que foi demitida, ela deixa de consumir no comércio, tá certo? E em outros setores da economia. Então, ele vai, consequentemente, afetar alguma esfera da economia joseense, ali no que se diz de comércio, serviços, empresas de serviços, por exemplo, restaurantes, bares, entretenimento, porque essas pessoas vão ficar sem o seu rendimento.
o rendimento da indústria. Então elas deixam de gastar no comércio ou nos serviços. E a gente também tem que lembrar que muitos funcionários da GM não residem somente em São José, né? Afeta também a região um pouquinho. Sim, é claro que se tiverem funcionários desse pessoal irá perder o emprego, que reside em outra cidade, ele com certeza afeta o impacto dessa cidade. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte, ele às vezes pode residir numa cidade, mas o consumo dele é feito em São José, porque ele vai às compras em São José, faz o supermercado em São José, faz a farmácia em São José dos Campos. É claro que se ele tem o hábito de fazer isso na sua cidade, a cidade em que ele reside, vai ter um pequeno impacto ali. Bom, o salário, como você disse, né, o poder de compra do metalúrgico é alto porque o salário é alto também, mas diminuiu de janeiro para cá, feito um acordo entre o sindicato e a própria GM. Você acredita então que o impacto não vai ser tanto, tendo em vista que esses funcionários já passaram a receber menos também, o poder de compra já diminuiu? Não, na verdade é o seguinte, o impacto da demissão ele existe. Ele existe porque existe uma massa de pessoas, de trabalhadores que irão deixar de receber, né? O que nós falamos é o seguinte, que ele afeta de forma sobremaneira a economia, porque a tendência do emprego, da remuneração do emprego industrial, é ela ser a melhor das categorias entre a indústria, construção civil e serviços ou comércio. O empregador, o empregado, o trabalhador da indústria, ele é o que recebe a melhor remuneração. Então, se você tem pessoas que estão deixando os postos de trabalho da indústria, isso vai afetar de forma um pouco mais significativa o comércio e a indústria de serviços da cidade. Odir, é para preocupar esse cenário aí de 500 demissões? Bom não é, né? Mas eu diria que não é uma tendência em geral na indústria automobilística. É algo pontual ali que está sendo resolvido e é um desdobramento do que veio sendo discutido ali há pouco tempo antes das eleições, que teve aquele acordo, eles seguraram um pouco mais tempo os funcionários, né? E agora você está tendo o episódio final que precisa ser estabelecido uma decisão e parece-me que ela veio com esses funcionários aí. Bom, voltando a falar o que o Felipe Cury falou há pouco, né, que esses funcionários sabiam da possível demissão, né, já tinham como certa quase essa demissão. Então, já reduziram, né, os gastos. O que eu ia te perguntar agora, a relação à Páscoa. A Páscoa já deve ser um movimento mais fraco, né? Na verdade, o que acontece? Para esse funcionário que está de sobreaviso, né, aquele que tem consciência, ele já começou a poupar e fazer um planejamento financeiro melhor para si, né? Agora, existem funcionários que ainda não têm esse nível de consciência, mas eu acredito que esses funcionários, diante dessa situação que vem perdurando há alguns meses, eles já começaram a se preparar para uma possível perda do posto de trabalho, né? E eu diria uma última pergunta em relação à reintegração desses funcionários ao mercado de trabalho. Esse impacto negativo na economia, não só de São José, como de outras cidades, vai depender desse tempo de reintegração dos funcionários no mercado? Porque muitos, a gente mostrou que ontem, pelo menos alguns, já estavam fazendo cursos de qualificação, já tinham sido até chamados em outras empresas. Você acredita, então, que isso vai depender do tempo em que... Na verdade, esse impacto, ele vai ser tanto maior quanto mais tempo houver para a ocupação desses postos de trabalho perdidos. No entanto, nós temos que observar que esse impacto ele vai ser gradativamente eliminado na medida em que as empresas forem recontratando essas pessoas, né? E isso já existe um encaminhamento para isso. Mas nós temos que observar que o setor automobilístico ele tem uma boa remuneração. Talvez as pessoas ocupem novos postos de trabalho, mas não tendo o mesmo rendimento. Então você tem ali a questão do emprego resolvida, mas um pequeno decréscimo da renda ou do poder de compra desse funcionário. Mas é melhor do que ficar desempregado. Muito obrigada, Di, pela sua avaliação aqui hoje, pela entrevista, viu? Boa tarde para você. Eu que agradeço, uma boa tarde para todos os telespectadores da Band. Obrigada, Di. Bom, e um incêndio atingiu uma unidade de produção de cerveja da Ambev. As chamas tiveram início ontem à noite por volta das 9h30. Foram necessárias 3 horas do trabalho de homens do Corpo de Bombeiros de São José para conter essas chamas. O incêndio atingiu apenas um único depósito de bebidas da empresa. Apesar do susto, ninguém se feriu, mas as causas vão ser investigadas. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo e ainda nesta edição a tarifa está mais cara do ônibus em Jacareí e aí os moradores então reclamam. É já que a gente volta, 1h01.